19. Libertando a alma, mudando o destino. É direito de todo homem transformar-se em alguém distinto do que sempre foi. Todo homem tem o direito de modificar-se e mudar, assim, a sua vida. Temos o direito de pensarmos hoje de uma forma totalmente distinta, e até contrária, da que pensávamos ontem. Temos o direito de adotar novas concepções, novas ideologias, novas posturas, novas atitudes, novas condutas e novos comportamentos. Permanecer petrificado no passado, estático, é não evoluir. Aquele que se aperfeiçoa necessariamente se modifica, se transforma em outro. É por isso que temos que adotar uma construção contínua de nossas concepções. Ao longo da existência, sofremos muito emocionalmente. Nosso sofrimento existencial tem como origem fundamental, a meu ver, o aprisionamento da alma nos impulsos animais. Tais impulsos são distorções de instintos naturais puros que se deformam pela mente abstrata quando atingimos o estado humanoide. Se antes serviam para guiar a alma e proteger o corpo físico e espécie, agora a escravizam e a arrastam como folhas ao vento, rumo à destruição. O sofrimento que se origina do desejo insatisfeito, das trapaças e artimanhas egoístas da pessoa que amamos, da paixão amorosa, da traição, do ódio etc. tem sua origem nos impulsos animais. Nós somos animais em fase de humanização, motivo pelo qual temos que transcender os impulsos. Permitir que os impulsos cegos nos guiem é lançar-se de cabeça no precipício. Não devemos sufocar os impulsos, devemos transcendi-los. A vida é uma rede de caminhos, com muitas ramificações. Os desejos nos atraem através dessas estradas e constroem nosso destino. Cada atitude tem múltiplas consequências que se desdobram no tempo. O que somos hoje resulta de opções feitas no passado. Como o desejo desrespeita o livre-arbítrio, nosso destino é tecido de forma inconsciente em grande medida. Ao cairmos em determinada situação, o fazemos como resultado de termos enveredado naquela direção anteriormente. Se houvéssemos enveredado em outras direções, estaríamos agora em outras situações, efeito borboleta. Convém sempre prestar atenção nos possíveis desdobramentos futuros de nossos atos grandes e pequenos, para evitar aquilo que possa prejudicar a nós ou aos outros. Assim evitamos adquirir dívidas kármicas. Se uma pessoa briga com outra, isso se deve a que ambos enveredaram por este caminho em um passado recente ou distante. Se não houvessem de modo algum entrado na via conflitiva no passado, não estariam agora em conflito, o conflito não seria possível. Podemos evitar desentendimentos com a parceira, com familiares ou amigos antecipando-nos e os evitando. Antes que um conflito se estabeleça, há muitos sinais que denunciam o fato de estarmos enveredando por aquele caminho. Parece-me melhor prevenir do que remediar, embora necessitemos conhecer, também, os meios de remediação. Para mudar o rumo da nossa vida, temos que começar evitando os erros antes que surjam e nos desviando de caminhos destrutivos. Isso vale para coisas grandes e pequenas. Se não consigo abster-me de um copo de álcool quando estou em um bar, então não devo entrar no bar. E se não consigo evitar entrar em um bar quando me encontro com um amigo, então não devo encontrar este amigo, pelo menos até o dia em que eu esteja curado deste vício e possa, então, influenciá-lo para que vá comigo a outros lugares melhores. Qualquer ato ou situação destrutiva pode ser analisado em busca de suas origens. Um homem pode beber porque encontra um amigo e pode encontrar um amigo sempre que vai a determinado local. Mas poderá ir àquele local sempre que queira algo específico, que aparentemente nada tem a ver com o amigo ou com o vício. A cadeia de eventos que se sucedem no tempo em relação causal não tem um limite definido. A morte dos detalhes nos oferece a oportunidade de desviar completamente o rumo existencial programado pelos egos de acordo com a lei de recorrência, lançando-nos em um caminho cuja direção, a partir dali, será determinada conscientemente em grande medida. Pequenos atos, aparentemente inofensivos, podem ter graves desdobramentos indesejáveis. Daí a importância de nos vigiarmos. A manifestação de um pequeno detalhe abre caminho para a manifestação de outros defeitos, cada vez maiores e mais graves. É muito mais fácil evitar o primeiro deslize do que sair da lama após estarmos atolados até o pescoço.
Porém, se já estamos atolados na lama, e este é o caso da maioria de nós, temos que evitar afundar ainda mais e também evitar trilhar este caminho na próxima oportunidade, a qual surge todos os dias. Aqueles que todos os dias trilham este caminho para o atolamento total na lama, reforçam este caminho e o tornam mais e mais largo. Mas possuem também, todos os dias, a oportunidade de não começar a trilhá-lo, e aí reside a chave para sua salvação. Devem descobrir o antes do antes, onde se localiza o ponto em que se iniciou a trilhá-lo, antecipar-se ainda um pouco mais e manter-se ali. Naquele ponto de início do ato delituoso encontra-se um importante detalhe a ser vigiado. Uma sequência de atos que, um após o outro, nos aproximam mais e mais de uma catástrofe tem seu início em algo aparentemente inofensivo. Ali reside o ponto inicial sobre o qual devemos operar. Para nos livrarmos das garras de um comportamento destrutivo, temos que conhecer suas causas. No nível tridimensional do mundo físico, tais causas radicam nos atos, pensamentos e situações que antecederam o comportamento no tempo e que deveriam ter sido evitados. Se o fossem, não teríamos chegado à situação atual. O que importa é começar uma nova vida. E não se pode começar uma nova vida quando se preserva os elementos que originaram a antiga vida indesejável. Para começar uma nova vida, temos que alterar aquilo que está originando os problemas na vida atual. Em alguns casos, vale a pena mudar de casa, estreitar amizades com pessoas diferentes daquelas com que nos associamos para originar os problemas, fazer coisas novas e deixar de fazer as coisas antigas que sempre resultaram em uma cadeia muitas vezes longa de eventos, em situações catastróficas para nós ou para nossos semelhantes. No caso do amor, entendo que não devemos nos envolver com uma pessoa que torne a nossa vida pior. Devemos nos envolver com alguém que nos permita tornar sua vida melhor, ou então procurar outra pessoa para um relacionamento amoroso. E se o desejo de nos envolvermos com pessoas complicadas for muito forte, temos que descobrir onde estão as causas deste desejo, o porquê, antes do porquê, que estava antes do porquê. Temos que retroceder até onde sejamos capazes. Não nutrir os defeitos. É fundamental cortar a alimentação dos defeitos que almejamos dissolver. Corta-se a alimentação, evitando-se as situações que os favoreçam. É contraditório permitir-se cair em situações favoráveis aos desejos ao mesmo tempo em que se objetiva eliminá-los. O pretexto de lançar-se a tais situações com o intuito de observar o ego é uma armadilha do mesmo para subsistir, pois se trata de um uso equivocado do ginásio psicológico. Lançar-se ao ginásio para desfrutar do sabor dos acontecimentos, ao invés de descobrir tais desfrutes fascinatórios para nos apartarmos deles, nos leva a uma escravização ainda maior aos eus. Portanto, o mesmo ginásio psicológico que serve à descoberta e à liberação da alma pode servir para o seu encarceramento se for tomado de forma errônea. Uma pessoa viciada em películas pornográficas não conseguirá se libertar das mesmas se continuar a assisti-las sob o pretexto de estudar a luxúria. Na verdade, não estará estudando nada porque estará identificado. Um viciado em drogas não conseguirá se libertar do vício se continuar se encontrando com seus amigos viciados sob o pretexto de estudar seu próprio vício. O que eles deveriam fazer? Descobrir os elementos psíquicos que iniciam tais processos autodestrutivos, eliminá-los e desviar totalmente o rumo de seus caminhos. O viciado em pornografia deveria não mais passar perto de bancas de jornais ou cinemas. O viciado em drogas deveria mudar de cidade e travar amizades com outras pessoas. Assim, evitando as causas, livramo-nos das consequências. De nada adianta lutar contra os defeitos, observar os pensamentos etc. se os estamos fortificando a todo momento por canais insuspeitados. Em suma, interrompemos a alimentação dos defeitos e ocasionamos o seu definhamento quando nos acostumamos a reagir imediatamente à sua tênue aproximação, não permitindo que o mesmo se instale. A aproximação do mesmo em qualquer centro é rapidamente detectada por aquele que se encontra em estado de alerta. Momentos a aproveitar. Há momentos em que as paixões e desejos arrefecem e nos deixam em paz, temporariamente. Esses são momentos em que devemos trabalhar intensamente sobre esses elementos psíquicos para enfraquecê-los, afastando da mente todos os
pensamentos relacionados e nos apartando de situações que costumam nos levar ao fundo do poço. Antes que os momentos indesejáveis retornem, isto é, antes que os desejos e paixões contra os quais estamos lutando nos importunem novamente, temos que trilhar outros caminhos que nos conduzam a direções diferentes e evitar os mesmos caminhos viciados, pelos quais sempre terminamos atolados até o pescoço. Os momentos de arrefecimento costumam suceder à satisfação dos desejos, o que não significa que devamos nos entregar à satisfação para provocá-los. São momentos em que chega realmente a parecer que não seremos mais atormentados pelos indesejáveis impulsos novamente e que estamos definitivamente satisfeitos, para sempre. Entretanto, o equívoco de tal ideia não demora por se revelar. Após um lapso de tempo, curto ou longo, a insatisfação retorna e o desejo pressiona novamente por satisfação. Aqui há um ponto importante a ser considerado. Acontece que o retorno do desejo não se dá de forma abrupta. Antes de sermos sacudidos novamente pelo impulso propriamente dito, surgem pequenas reminiscências, pequenas recordações, pensamentos ou atos que marcam o início da manifestação que logo se repetirá. Tais reminiscências sutis e quase imperceptíveis não são difíceis de desintegrar por não terem ainda tomado força. Se nos mantivermos vigilantes contra as mesmas, muito antes que apareçam, antecipando-nos a manifestação, podemos detectá-las no exato momento em que principiam a brotar e reagir imediatamente. De que maneira devemos reagir? Rompendo a identificação e orando pela desintegração daquele impulso, o qual ainda é sutil nesse nível de manifestação 14. O fato da manifestação ser ainda débil facilita imensamente a dissolução, motivo pelo qual é sumamente importante não permitir que a mesma se fortifique e cresça, o que se verifica rapidamente após poucos segundos de negligência. Basta que permitamos que um simples pensamento delituoso se instale para que logo não consigamos nos livrar dos seus resultados nefastos. Pelo caminho acima descrito, podemos libertar nossa alma dos desejos sexuais perigosos, das paixões amorosas violentas, dos ciúmes destrutivos, da ira, do trágico ódio e de todos os impulsos negativos e prejudiciais que fazem adoecer a nós ou ao próximo. Sem libertar a alma dos impulsos animais, não é possível transcender os infernos da relação amorosa e nem tampouco outros infernos psicológicos correlatos. Quem não emancipa sua alma fica preso aos sofrimentos internos, entre os quais o sofrimento amoroso. A mente é um problema. A mente é a grande inimiga do ser humano. Sofremos porque pensamos. As paixões se fortificam e nos dominam porque pensamos. Pensar, lembrar e imaginar são formas de fortificar o desejo. O desejo tem a mente como fundamento. Se não lembramos, não desejamos. Desejamos porque pensamos. Por isso a quietude da mente é nossa preocupação contínua e principal. Mas há pensamentos insistentes que voltam, voltam e voltam, trazendo seus desejos consigo. A minha explicação para isso é a seguinte: tais pensamentos são produto secundário de pensamentos primários ocultos. Em outras palavras, pensamentos que não enxergamos ou não damos importância, por parecerem inofensivos, abrem caminho para outros pensamentos, cujo caráter prejudicial nos incomoda e nos preocupa. Antes de um pensamento insistir, é precedido por outros pensamentos precursores. Pensamentos inocentes abrem espaço em nossa mente para pensamentos piores. Daí a importância de vigiar. A libertação da alma está no esquecimento. Vigiando a mente, nos antecipamos aos maus pensamentos e, consequentemente, aos desejos que os mesmos trazem. Prejuízos dos desejos. Temos visto, através da televisão e dos jornais, como os desejos conduzem as pessoas à desgraça. E quanto mais nos ocupamos com os mesmos desejos, tanto mais os reforçamos. Quanto mais nos debatemos, tanto pior. Quanto mais nos entreguemos, igualmente pior. A solução está em um terceiro caminho, que é o da morte do ego, observação sem identificação, acompanhada de compreensão e oração. É um erro tentar conter ou reprimir nossas próprias atitudes ao mesmo tempo em que as reforçamos com pensamentos e lembranças. Para dissolver a paixão, temos que descobrir em nós mesmos tudo o que esteja relacionado a ela e nos apartar de tudo isso. Uma causa do fracasso.
Uma das razões pelas quais fracassamos em superar nossos defeitos é a interrupção da vigilância ou da devoção. Há momentos em que somos absorvidos pelas preocupações mundanas do dia a dia e nos esquecemos da dedicação integral ao espírito. São momentos em que nos distraímos com compromissos que nos parecem muito importantes, mas que no final das contas não servem para nada. Os momentos de negligência são também chamados de noite espiritual. Os eus se fortificam sutilmente em tais fases obscuras e irrompem com tudo repentinamente, arrastando-nos sempre um pouco mais para o fundo do poço. Nos momentos da noite, temos a impressão que tudo está bem, que não necessitamos cuidar da vigilância e da oração. Então os resultados nefastos não demoram. A solução para tal problema consiste em não permitirmos nunca que a vigilância e oração arrefeçam, pondo especial cuidado nos momentos em que nos sentimos seguros.